Bom, vamos lá. Será que o salário mínimo do nosso país é defasado? Ou seja, será que o salário mínimo que o brasileiro recebe está compatível com uma vida minimamente digna, pensando em custo? Quanto que uma vida minimamente digna no Brasil custa? Será que é compatível com o salário mínimo que o brasileiro recebe? Vamos fazer conta? Trouxe alguns dados para vocês aqui. Eu vou pensar no mínimo do mínimo do mínimo, tá? Primeiro, moradia. O brasileiro, o cidadão comum que trabalha e recebe um salário mínimo. A média, custo médio de moradia no nosso país, obviamente aqui tem as capitais que puxam esse preço muito para cima. A média de moradia de uma casa de 70 metros quadrados no Brasil está na faixa aí de R$2.000, mas eu vou colocar metade. Eu acho que o brasileiro hoje dificilmente encontra uma casa minimamente digna abaixo de R$1.000 de aluguel. Uma internet básica, média de internet no Brasil, que hoje ninguém vive sem internet, R$96. Energia, a média de 100 a R$200, eu vou colocar o mínimo aqui, eu vou colocar R$100 para tentar ajudar essa conta. Água, a média é R$70, eu vou colocar R$50. E gasto médio de mercado por mês, por pessoa, é de R$534. E aí eu tô falando, gente, do básico: arroz, feijão, café, leite, pão, o mínimo. Só aí a conta já não fecha. Eu cheguei no mínimo aqui, a pessoa ter um teto para morar, uma comida na mesa básica, água, luz e internet, a gente já está chegando quase em R$1.800. O salário mínimo no Brasil, agora ajustado, era 1.420, agora está em 1.518. Eu não estou falando sobre a necessidade da pessoa precisar comprar, se vestir, comprar roupa. Eu não estou falando sobre a pessoa ter um automóvel, pagar combustível, pagar, enfim. Eu não estou falando sobre a necessidade da pessoa ter o mínimo de lazer em sua vida. Eu estou falando do básico já não fechar. Quando a gente vai para essas outras questões básicas, a vida hoje de um brasileiro, para ele não viver muito bem, ele ter uma vida regrada, minimamente digna, pensando em moradia, em custo de mercado, em roupa, é de aproximadamente R$3.000. E o salário mínimo do nosso país é de 1.518. E o triste é saber que mais de 60% dos brasileiros vivem com um salário mínimo. Em um país onde o custo de vida mínimo ultrapassa o valor do salário mínimo. E 60% é de uma forma geral, mas tem regiões que mais de 80%, como no Maranhão, vive com um salário mínimo. Então, respondendo a sua pergunta, para mim, e os números mostram que o salário mínimo implementado no nosso país é extremamente defasado com a realidade e custo de vida mínima no nosso país. E isso não é do governo de hoje. Para com essa história que o governo atual está acabando com a população. Isso não é do governo anterior. Sempre foi assim. A gente percebe, e eu não canso de falar isso, que tem uma coisa muito errada no Brasil quando a gente sabe que a gente é um país tão rico, capaz de alimentar 1/3 do mundo. E um país tão rico, capaz de alimentar 1/3 do mundo, quando a gente olha para dentro dele, metade da população não tem lugar para cagar, não tem saneamento básico. Então algo muito errado existe nesse país. Por isso que, para mim, não é o governo atual, não é o governo anterior, o sistema político brasileiro, ele nunca foi de fato uma ferramenta voltada para o bem social. Ele é uma ferramenta voltada para benefícios próprios, para ego, para vaidade, porque se fosse de fato uma ferramenta voltada para o bem comum, o Brasil já estaria diferente há muito tempo.